Olá, queridos, graça e paz. Eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida, as nossas devocionais do nosso dia a dia. Nesse dia eu quero compartilhar com você a partir do livro de Isaías, o capítulo 59, o verso 1, que fala aqui: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado ou tapado para não poder ouvir. O profeta é enfático em dizer que a salvação do Senhor, porque a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está aberta, ou seja, a mão do Senhor está favorecendo, a mão do Senhor é disponível, a mão do Senhor está acessível, e a mão, ele utilizando figura de linguagem, ele está dizendo que mão é força, é poder, é manifestação de Deus em favor para salvar. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mas também o profeta fala que os ouvidos do Senhor não estão tapados, para que não possa nos ouvir, para não poder nos ouvir. Usando novamente uma figura de linguagem, ele faz a comparação com características que o homem tem, e ele é enfático em dizer que os ouvidos do Senhor sempre estão abertos, ou seja, Deus sempre está ouvindo, Deus sempre está querendo nos ouvir. É importante sabermos o seguinte, que a mão do Senhor não está encolhida, ela tem poder para salvar, ela está disponível para salvar. Os ouvidos estão atentos, abertos ao nosso clamor, às nossas súplicas, às nossas petições de socorro a esse Deus que com a mão vem nos salvar, que com a mão e a manifestação de poder vem nos resgatar. É importante sabermos isso, mas também o profeta Isaías fala que há algumas questões que impossibilitam-nos de chegarmos a essa mão, que impossibilita eu e você de fazer com que Deus ele nos ouça a nossa aflição, o nosso clamor, a nossa súplica. E ele fala lá no verso 2 qual é essa condição. É uma condição existente no ser humano que impossibilita de chegar às mãos do Senhor, porque Deus é santo. Porque Deus mora em um alto sublime trono de santidade e majestade, não coaduna com o pecado. E o verso 2 fala: mas as vossas iniquidades, ou seja, a sua culpa, o seu mal, a sua perversão deliberada, as vossas iniquidades fazem divisão, criam obstáculo, colocam barreiras entre vós e o vosso Deus. Impossibilita de você chegar às mãos desse Deus para ser abençoado, para ter livramento, para ter salvação. Impossibilita de chegar a esse Deus a sua súplica, o seu clamor. Olha, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus sobre a nossa vida, para que vos não ouça. Deus não coaduna com o pecado. Deus não tem nenhuma relação de comunhão com o pecado. O pecado não tem como chegar a Deus. Por isso que Deus mandou Jesus para que levasse os nossos pecados na cruz do Calvário e novamente pudéssemos ter comunhão com Deus. Mas é interessante que em meio a tudo isso, e a gente percebendo que essa iniquidade faz com que haja morte em nossa vida, porque Paulo fala isso em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente sabe que a iniquidade faz separação, traz morte, tanto física como espiritual, como existencial, como na família, morte em todos os níveis, morte na fraternidade, na relação de ajuda, na relação social. A gente percebe isso muito claramente. A iniquidade separa o homem de Deus, o pecado separa o homem de Deus, e o homem faz o que bem quer. A gente vê no tempo em que vivemos valores quebrados, valores familiares disfuncionais. A gente vê imoralidade crescente, corrupção, desamor, frieza, indiferença e tantas outras coisas, idolatria. Isso é a iniquidade, o pecado que está no ser humano e que afasta esse ser humano dessa mão de Deus de bondade, de livramento, de salvação, de favor, e que não permite que Deus nos ouça. Mas eu tenho uma palavra para você de ânimo nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus de esperança, é um Deus de reconstrução, é um Deus de restauração, é um Deus que
nos redime. E a Bíblia fala lá no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, a seguinte questão. O Senhor Deus diz, venha cá. No verso 18 do capítulo 1 do livro de Isaías, do profeta Isaías, venha cá. Vamos discutir este assunto. Está se falando aqui de questão de iniquidade, de maldade, de comportamento inadequado. Se fala disso, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho. Manchados de vermelho escuro, mais eu os lavarei. A promessa do Senhor é, mais eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, purificados, santificados, sem culpabilidade, justificados, separados para mim, sem iniquidade, sabe? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Agora a condição é, se vocês forem humildes e me obedecerem. Em que sentido o profeta fala ser humilde? Ser humilde é enxergar que de fato nós precisamos abandonar a nossa vida de iniquidade, a nossa vida de pecado. Ser humilde é reconhecer que fracassamos como ser humano, no sentido de fazer aquilo que nos leva a estar debaixo da mão do Senhor e ter de Deus uma audição em favor dos nossos clamores. Ser humilde é reconhecer isso, reconhecer que precisamos obedecer a Deus. E a promessa é, se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa ficar debaixo dessa mão do Senhor. Mão que traz salvação, mão que traz vida eterna, mão que traz livramento, que possamos estar colocando declarações, vozes para Deus, falas, clamores, súplicas, de tal maneira, tão preciso e tão entendedor de que Deus está nos ouvindo, a partir dessa vida nossa de obediência ao Senhor. Quanto mais obedientes a Deus nós formos, mais Deus nos ouve. Quanto mais a gente abandonar as práticas erradas, mais a mão do Senhor vai estar sobre a nossa vida. Entenda, Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não tem comunhão com a iniquidade, mas Deus é um Deus que quer nos favorecer com a mão dele de bondade, livramento, salvação, vida eterna. Portanto, vá para debaixo dessa mão. Deus quer te salvar, Deus quer te salvar, Deus quer te salvar. Deus te abençoe, fica na paz.